Acredite em milagres, mas não dependa deles. Talvez essa frase do Immanuel Kant represente toda a minha jornada até aqui. Muita gente olha pra mim hoje, com milhares de seguidores postando conteúdos esses que são vistos por milhares de estudantes de todo o Brasil. E acho que eu sou um playboy, que tive tudo de mão beijada. Mas só eu sei o que eu passei pra chegar até aqui. O quanto de noites que eu não dormia, pois estava estudando, aperfeiçoando o meu método de estudo e me dedicando em busca do meu sonho. É o que eu costumo dizer. Muita gente vê uma pessoa com um sorriso no rosto, mas não sabe quantos choros passaram por aquele rosto para que tenha um sorriso hoje. Mãe, eu posso ficar em casa e não trabalhar, porque a gente veio de uma família humilde, né? E nisso a gente decidiu vender o notebook, o videogame dele. Eu ponho ele para ajudar eu a fazer faxina e conseguimos comprar o notebook dele. E ele falou: mãe, deixa eu ficar em casa para mim me dedicar ao estudo, que eu quero ser médico. E eu falei assim: filho, você não quer outra faculdade? E ele falou: não, mãe, eu tenho capacidade. Então, todas as dificuldades que eu tive até hoje são cruciais para que eu consiga ajudar outras pessoas. Então, eu acho que o que aconteceu foi necessário para eu estar onde eu tô. Acredito que sim, ele tem uma inteligência muito grande e o método dele, muita gente que fez e comprova que realmente funciona. E ele está disposto a cada vez evoluir, ver no que ele erra, no que ele acerta. Se eu fosse definir o Renato em uma palavra, mano, seria uma frase, na verdade, tá ligado? Aquele que vai pra cima, mano. Independente de qualquer coisa, o cara vai pra cima, vai dentro e faz acontecer. Seja bem-vindo à minha vida. Nos próximos minutos eu vou te mostrar um pouco de quem eu fui e de quem eu sou. E o que eu fiz para conseguir ser aprovado no Enem, no curso que eu tanto sonhava, e também ser o orgulho da minha família. Mesmo quase sem oportunidade nenhuma, eu vou te mostrar que você também pode. Que tudo é possível para aqueles que realmente querem. Renato, para mim, é um filho maravilhoso. Renato sempre teve os objetivos dele, né? Assim, quando ele colocava água na cabeça, ele se dedicava. Então, assim, e eu nunca fui uma mãe de cobrar, eu vi o esforço dele. Eu vi muito o esforço do meu filho. Uma coisa que a gente vê nele é essa dedicação. Ele não pega algo pela metade, ele vai a fundo. Tanto que hoje eu posso dizer que pela idade dele, ele é maduro no que ele quer, sabe? No que ele consegue fazer. Renato Palmeira é um cara sonhador, assim. Acredito um menino assim que começou sonhando, porque era a única coisa que ele tinha, né, pra fazer, que era sonhar em conquistar alguma coisa, em mudar a realidade dele, mudar a vida dele e da família dele. E que ao longo do caminho ele foi correndo atrás, né? Não baixava a cabeça, ele foi correndo atrás dos planos e dos sonhos dele. Ao longo desse caminho, conforme ele ia conquistando as coisas, algumas coisas pareciam improváveis que ele conquistasse, ou para muitas pessoas parecia sorte, mas para ele sempre teve dentro do plano, assim, né? Então, nada do que aconteceu até hoje na minha vida eu considero que foi, assim, sorte ou não acredito que isso aconteceu. Praticamente tudo que aconteceu eu já tinha planejado, ou pensado, ou sonhado antes. Então, tive que correr muito atrás antes para poder dar certo. Então, se eu quero uma coisa, eu sei que eu vou conseguir, porque eu não vou parar enquanto eu não alcançar aquilo. Quando eu era pequeno, né, eu vim com a minha família, a gente veio de São Paulo. Meus pais, a gente morava na periferia ali de São Paulo, na Moca. Aí a gente veio pro Paraná, se mudou pra cá. Conseguiu ali juntar um dinheirinho, meus pais conseguiram juntar um dinheirinho e a gente pensou em construir uma casinha num fundo assim de quintal onde meus avós moravam, né? Então a gente morava numa cidade bem pequena, tinha ali uns 30 mil habitantes na época, do interior do Paraná. A gente começou ali, né? Comecei morando ali com meus pais, era uma casinha assim bem humilde mesmo, bem pequena assim. Tinha um banheirinho só, um quarto, sala, cozinha junto ali tudo. E a gente começou se virando ali. Meu pai não tinha ensino médio, minha mãe também só tinha o ensino médio. E a gente começou se virando ali, né? Quando eu era
pequeno ali, nunca tinha pensado quando eu era criança em medicina, nunca tinha pensado em essas profissões, né? Porque eu não tinha nenhuma referência perto, então quando a gente falava assim, qual que é seu sonho, etc, assim, né? A gente sempre pensava assim, meu sonho é, sei lá, trabalhar, construir uma casinha ali, etc, e ter uma família. Então, geralmente esse é o nosso sonho, assim, quando a gente é mais de periferia, né? A gente não tem um sonho tipo de, quero ser um médico, etc, porque a gente não tem essa referência. Sempre sonhava alto. Só que ele sempre guardou muito pra ele, nunca foi muito de contar os sonhos dele. Sempre os sonhos ele guardava, contava pouco. Porque ele, na cabeça dele, se ele contasse, às vezes não se realizaria da maneira que ele gostaria. Então, muitas vezes, ele fala pouco. Abre um pouco pra mãe, assim, mas nunca contou assim, eu quero isso. Nos projetos dele, ele sempre, na cabeça dele, aí quando tá pra concretizar, ele conta. Mas ele sonha bastante. Os sonhos dele é um pouco escondido, sabe? É o que ele fala pra gente assim. Às vezes a gente tem algumas ambições que não podem ser expostas, né? Pra não vir outras influências. Mas ele sempre sonhou alto e sonha até hoje. Ele sonha muito alto. Então, eu comecei a estudar num colégio do meu bairro. Ali onde eu morava. A gente ia pra escola mais pra brincar, zoava, então bagunçava bastante. Direto meus pais eram chamados na diretoria, porque a gente só conversava, só zoava. Então não tinha, assim, aquele foco de estudo. Eu sempre fui um aluno que ia bem, assim, nas provas, né? Aquele famoso moleque, assim, que vai bem ali nas provas, etc. Mas bagunça, conversa, etc, né? Se virava, né? E eu fui tocando ali esse meu ensino fundamental ali desse jeito. No início, lá no fundamental, eu acredito que não, porque ele era bem bagunceiro, né? A mãe era chamada bastante no colégio de atenção, que ele era muito conversador, mas ele sempre tirou nota boa, sempre foi um piá muito inteligente. As reclamações que eu tinha é que ele era muito conversador, isso o Renato sempre foi. Assim, acabava a tarefa primeiro, é aquele que desempenha e chegava no atrapalhar os outros, mas isso, com o tempo, né, os professores já tinham se acostumado com o jeito dele, então já sabia que era o jeito do Renato. Eu descobri o Enem ali, então, no meu ensino médio, segundo ano. Me inscrevi para a prova, para fazer como treineiro, que a gente fala, durante o ensino médio. Então, eu já estava ali no meu segundo ano técnico e tal, eu era até um bom aluno. Tipo assim, tirava 10 nas matérias do colégio. Não porque eu gostava de estudar, nunca gostei de estudar. Tipo, sempre odiei estudar, senão não era minha praia. Eu sempre amei aprender, entendeu? Então, tipo, estudar não, eu sempre amava aprender e sempre amei desafio. Então, uma coisa que a gente fazia no ensino médio era apostar nas provas. A gente apostava lanche, assim, né? Então, isso fazia com que a gente gabaritasse todas as provas. A gente falava assim, essa prova aqui e tal, quem tirar a maior nota ganha o lanche e tal. Aí, no final, todo mundo gabaritava, a gente era viciado nisso. E aí, foi quando eu me inscrevi pro Enem no segundo ano, fiz a prova do Enem. Então, o Enem, ele me explicava, né, que era uma prova seletiva e que era bem concorrida. E daí ele se dedicou muito, ele estudou muito, né? Pra gente era novo, né? Porque ninguém próximo a gente tinha nossos tios que já tinham feito faculdade, mas entre eu e meu irmão, os nossos primos, nenhum tinha feito. Então era um negócio assim, nossa, super difícil, Enem e tal. E aí quando ele falou que ia fazer o Enem, a gente pensava que era uma prova mega, ultra difícil, que era super concorrida, porque é milhões de pessoas que fazem, só que a gente não conhecia. E eu tive meu primeiro choque, né? Porque fiz a prova do Enem e eu simplesmente, a prova de matemática, não respondi nenhuma questão. Não conseguia nem eu fiz nenhuma questão, né? Eu lembro que na época eu tirei a nota mínima, assim, eu acho que eu tinha acertado 8 questões no chute. Redação, tinha visto um vídeo no YouTube um dia antes lá também e tal. Foi bem mais ou menos assim, e eu tive um choque porque no colégio eu ia muito bem e no Enem praticamente eu zerei, né? Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou passar algum dia aqui, né? Quando ele me ligou dizendo que não tinha conseguido, sabe aquela coisa que a gente passa, a força que não tem? Falando assim, filho, calma, eu não acredito que não vai dar certo. Vai sim, você vai conseguir. O que vai precisar pra gente fazer, você vai conseguir e vai conseguir chegar onde você quer. Não desanima. E quando ele chegou em casa, que a gente conversou, ele falou assim, mãe, eu não vou mais. Eu falei, você não vai desistir, né? No primeiro obstáculo. De obstáculo em obstáculo, a gente tem a nossa vitória. Então você vai tentar de novo, sim.
E aí foi quando eu comecei a pesquisar essas coisas aí e tal, eu vi que a galera estudava por fora. Aí eu fui pesquisando e tal, vi assim, tem tal prova de bolsa desses cursinhos. Falei, vou me inscrever, vou lá fazer essa prova de bolsa, vou entrar. Fui pro dia fazer a prova de bolsa lá no cursinho, tomei um choque também de realidade. Tinha 1000 pessoas na prova de bolsa do cursinho. Parei e pensei assim, aqui já é o vestibular, será, né? Porque se na prova de bolsa do cursinho já tem 1000 pessoas, imagina na prova do dia do vestibular, né? E aí, na prova de bolsa do cursinho também, passei nem perto, nunca conseguiria uma bolsa nesses cursinhos caros ali que tinha ali, né? Que era R$3.000 quase por mês. Daí eu falei assim, mano, eu vou estudar em casa. Foi aquele dia ali que eu decidi, eu vou estudar em casa e eu vou passar em casa. Eu vou usar toda a minha habilidade que eu tenho de correr atrás, destrinchar tudo. E aí foi ali que eu comecei a pesquisar tudo, porque eu enxergava assim, cara, eu não tenho o mesmo recurso material, eu não tenho o mesmo tempo que essa galera que já passou, mas eu vou enxergar um padrão, um método da galera que passou e eu vou replicar, porque não tem sentido eu achar que eu vou começar aqui do meu jeito e vai dar certo, não, eu já vou pelo caminho de quem já fez certo, só que eu não vou pegar de um, eu vou pegar um padrão dos 30, 50, 80 pessoas que já foram aprovados e vou começar a enxergar, pô, o cara fez isso, então eu comecei a ver, pô, todos faziam provas antigas, todos começavam a estudar tal horário, todos falavam que tinha que dormir melhor, todos faziam exercício, praticavam exercício ali pra manutenção do corpo, etc e tal, então tipo, eu fui criando um padrão ali de estudo e aplicando meu estudo, então consequentemente começou a dar certo o que eu tava fazendo. Eu sabia que eu tava no caminho certo, por quê? Porque antes de mim, outras pessoas já tinham feito. Então foi ali que eu comecei a me destacar. E era algo que muitas pessoas não faziam e até hoje em dia quase ninguém faz, que é parar e observar o que as pessoas fazem, que tá dando certo e replicar o método, né? Então ele pegou e começou a estudar do zero. Aí foi estudando matemática e começou a ver as matérias que ele tinha mais dificuldade. E ele começou a estudar tudo de novo, porque na escola a gente pega várias matérias, só que um pouquinho de cada e você não aprende tudo. Aí ele começou a estudar todas as matérias, o que mais caía, que foi o que ajudou ele a conseguir a nota. Olha, a grande prova no dia da prova, ao longo do ano, foi uma preparação baseada no método de questões, o mesmo prático, ativo. Então, eu fui contra, assim, aquela grande massa de ficar vendo aulas e aulas e horas de aulas, etc. E resumo, etc. Era um método prático. A minha prova vai ter questões, então era pegar questões e estudar para fazer. Como eu ainda estava no ensino médio, então eu tinha que conciliar o colégio com estudar pro Enem, que é algo que muitos alunos batem a cabeça hoje em dia. O que eu digo? Não dá pra priorizar as duas coisas. Então eu priorizei aquilo que ia me dar um futuro na minha visão, que era estudar pro Enem. Então eu deixava o colégio um pouco mais de lado, eu fazia só o essencial para passar de ano, que eram as provas. No restante do tempo eu levava pro colégio as provas do Enem, se eu conseguia eu levava o meu notebook, eu levava alguma coisa ali e tal, eu ficava no colégio. Se não desse também eu faltava às vezes na aula do colégio para ficar em casa. Então várias vezes eu faltava no colégio, mas era 7 horas da manhã eu tava acordado no meu quarto estudando, entende? Então era essa a rotina. E a reta final ali mais próximo da prova, é onde o que menos importava para mim ali muito era a questão de estudo, era mais a questão psicológica. Então na reta final de prova ali o que eu mais me preparei mesmo foi uma questão psicológica, uma questão de se sentir preparado, uma questão de se sentir bem. Se por um acaso eu fizesse a prova e não passasse, eu iria continuar tentando. Então acho que isso foi crucial, porque mostrou para mim que eu realmente queria aquilo, que eu realmente era meu sonho, que eu queria continuar estudando, né? E aí às vezes a gente não coloca essa visão e coloca a visão assim, se eu não passar acabou tudo, e aí é essa pressão que acaba dificultando. Fui aprovado na prova, né? Então aí que foi a grande jogada, né? Que eu passei direto do ensino médio, né? Então na primeira prova assim que eu fiz pra valer direto no ensino médio, o Enem ali, foi a prova que eu já passei, assim, né? Já era parte do meu plano desde que eu comecei a estudar, que eu pensei que eu falei assim, não, que eu vou passar direto do ensino médio numa federal de medicina, né? Então quando eu passei, pra muitos foi sorte, pra muitos foi, nossa, algo improvável, mas pro Renato Palmeira tudo já fazia parte do plano. Era dois sentimentos. O primeiro de alegria, que ele tinha conseguido, e o segundo era que eu ia ficar longe dele. Nossa, primeiro foi bem uma alegria constante, né, naquele momento, aí logo já veio as dificuldades.
faculdade logo em seguida, porque daí ele tinha que vir pra cá e a gente mora longe, não tinha muita condição, aí tinha que vir pra coisa de cota, e daí foi reprovado na cota, e daí voltar pra Medianeira e já foi desanimando, mas foi a primeira semana ali de batalha que depois veio, o resultado veio, que ele realmente foi aprovado na cor, conseguiu entrar na faculdade, aí a matrícula, aí depois disso só comemorar. O primeiro sentimento, eu acho, foi de alívio, porque a gente fica angustiado, né? Pô, tanto tempo estudando, se preparando e etc. Né? E daí depois veio um sentimento ali de esperança, assim, né? De alegria, esperança, mudança, porque eu tinha passado numa prova, tinha passado numa federal, era 1.000 quilômetros de casa, então eu ia me mudar e ia para outra cidade, então eu sempre quis sair daquela cidade, sempre quis ir para outro canto, porque eu enxergava isso como uma oportunidade. Eu sabia que eu só precisava daquilo, eu precisava tipo de uma chance para mudar a minha vida. Então ali foi a minha chance. Então quando deu certo, eu me joguei assim de todos os jeitos para aquilo e fui ali para começar a mudar a minha vida. Cara, assim, o meu primeiro dia de aula na faculdade ainda foi até um pouco conturbado, né? Essa é até uma parte ali da minha história de trajetória de vestibular e de faculdade que muita gente não sabe. Então, quando eu passei na faculdade, eu morava no interior do Paraná. E aí eu passei a 1.000 quilômetros de casa, em Porto Alegre. Então, assim, na época, meu pai estava preso e minha mãe estava desempregada há 3 meses, né? Então, quando eu passei, a gente fez uma festa, alegria, etc. E aí a gente sentou e falou assim, parabéns, como que você vai para 1.000 quilômetros de casa? Você vai morar onde? Você vai comer como? O que você vai fazer? Não tinha o que fazer, né? Aí a gente pegou e parou assim, falou assim, vamos aos poucos, vamos arrumar dinheiro para matrícula, para passagem. Aí a gente começou a correr atrás e tal e tudo, e não conseguia ali e tal, e outro não ia. Na época era muito amigo nosso ali, ficou sabendo e falou assim, não, eu vou ajudar vocês, vou dar um jeito. E aí ele foi nesse colégio meu, que eu estudei lá onde tinha só 5 salas, etc. E tudo, falou com a diretora desse colégio, contou que eu tinha passado em medicina e tal, ela ficou muito feliz e tal, falou assim, nossa, o Renato passou em medicina, etc. e tal, daí não tem dinheiro pra passagem, aluguel. Eu falei assim, não, peraí, vou dar um jeito. Ela conversou com os professores lá e falou assim, não, vamos fazer uma vaquinha. Conversou com as filhas dela ali e tal, né? E aí as filhas dela pegou e falou assim, não, faz a vaquinha online lá e tal. E aí eu fiz o cadastro lá, montei, fiz a vaquinha online. E aí os professores começaram a doar ali 10, 20, 30 pila ali e tal, né? Começou a doar. Tinha chegado no jornal da cidade. Aí o jornal da cidade me ligou, falou assim, tem como você contar um pouco a nossa história pra gente? A gente vai postar essa vaquinha no jornal. Eu falei, não tem problema, pode postar. Aí o jornal postou e tal. No outro dia já tinha saído naquele jornal, tinha saído no jornal da outra cidade de Cascavel, compartilhou, todos os colégios da cidade estavam sabendo, todos os meus amigos da cidade estavam sabendo, as faculdades de medicina do Paraná ficaram sabendo, e aí todo mundo começou a ajudar. Médico foi lá em casa, recebi livro de médico, estetoscópio, e aí ao todo eu precisava ali, às vezes, eu precisava de 600 pila pra vaquinha, e eu consegui 10 mil reais da vaquinha pra ir pra faculdade. E aí eu consegui, tipo, o dinheiro da passagem, o dinheiro de aluguel pra passar os meses, e aí foi assim que eu fui pra faculdade pra conseguir me manter aquele ano com o dinheiro dessa vaquinha e etc, né? Então, literalmente foi uma coisa assim que não tinha nem como saber, né? Porque eu sempre sonhei, falei, vou ir como? Não sei, só sei que vai acontecer. Então, desde então, minha vida é sempre assim, eu não sei como, só sei que vai acontecer, eu só me jogo. E aí, naquela época, foi exatamente desse jeito. Para nós foi inusitado, sabe? Um menino humilde que conseguia algo que... sabe que você vem de um ambiente totalmente diferenciado e consegue algo que não está no teu alcance? Então, para mim, foi muito. Eu chorei bastante. Ele chorou. A gente sentou no sofá e ele falava assim, mãe, é um futuro que a gente tem para oferecer para a senhora, porque com isso eu vou poder dar uma condições melhor para a mãe, para Rafa. Então, foi um momento muito emocionante. Fui para a faculdade, primeiro dia de aula, já comecei lá e tal, a alegria de começar as aulas, tinta, jogou, etc, jogando, trote. Primeira semana de aula, qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Puxei o celular, já postei o celular, já gravei meu depoimento no YouTube, já gravei um vlog, porque há 2 anos atrás já era meu plano.
primeiro dia de aula, quando eu passar na faculdade, eu vou gravar um vídeo pro YouTube porque eu vou trabalhar com a internet. Tudo já fazia parte do plano. Cara, a sensação foi surreal, assim, extremamente difícil, porque o ambiente ali é um ambiente um pouco mais elevado, então tinham colegas ali que eram bem assim, vamos dizer assim, de elite, filhos de médico, filhos de advogados. As aulas são bem mais complexas, então às vezes o professor tava dando aula, você fala assim, não, isso aqui vocês aprenderam no colégio e tal, lá, sei lá, uma aula de bioquímica lá super complexa, e eu falava assim, meu Deus, eu não tinha nem professora de química direito no colégio, então era assim, extremamente surreal, assim, né, diferente, só que ao mesmo tempo é muito fera, né, porque você vira referência pra muita gente, então pro pessoal que era da minha cidade ali, da minha família ali, minha mãe, etc, tipo assim, pô, meu filho tá na faculdade, tipo, meu filho faz medicina, tipo, nossa, é algo top, assim, né? Você fala, professor, que você faço medicina na faculdade federal. Então, assim, a sensação é muito fera, muito massa, né? Então, não tem nem palavras, assim. É de uma das melhores sensações da vida, a sensação de você dar orgulho para as outras pessoas, assim, sabe? Então, foi quando eu comecei a gravar esses vídeos pro YouTube, e aí eu comecei com o intuito de mostrar a realidade ali, de como era estudante de medicina, etc. E que eu comecei a gravar, e aí todo mundo só perguntava assim, tá, e aí como foi pra você passar? Ah, dá umas dicas, etc. E aí eu falei assim, putz, eu tô produzindo uma coisa e a galera tá pedindo outra. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a dar umas dicas disso aqui, né? E aí foi quando eu comecei a dar umas dicas, e aí eu comecei a contar a minha história ali, né? E aí começou a chamar a atenção da galera, porque geralmente os vídeos do YouTube, a galera que compartilhava era sempre uma galera ali mais da elite. Então era uma galera que veio de colégio particular, galera que estudou 2, 3 anos para passar, era uma galera que vinha de um cursinho mais caro, que pagava 2, 3 mil reais, e aí do nada surge um moleque que vem de uma periferia, que vem de um colégio público, que não tinha dinheiro nenhum, passou na Federal de Medicina, não tinha nem dinheiro, precisou até de vaquinha, etc, né? E tá lá numa Federal de Medicina no meio da galera, né? E passou pelo Enem, né? Sem gastar nada. Então, tipo assim, essa é uma realidade da maioria da galera que faz o Enem, né? A maioria não tem condições, só que a maioria não tinha essa referência. Alguém pobre lá, ferrado, que entrou, sabe? Foi aí que eu comecei a dar dicas pra galera, contar minha história, contar o que eu fiz e ajudar a galera a ir pelo mesmo caminho que eu, sem precisar gastar rios de dinheiro, um carro de dinheiro, etc. Ali pela internet mesmo, sentado em casa, consegui a aprovação da Federal, né? Então comecei ali pelo YouTube, foi indo, né, pelo Instagram. Então, quando o Renato começou a produzir conteúdo, eu pensei assim, isso aí não sei se vai dar certo, mas logo nos primeiros vídeos que eu comecei a acompanhar e o jeito dele... Eu sou meio suspeita de dizer que eu sou mãe, mas o sorriso que ele dá e a motivação que ele faz e a maneira positiva que ele demonstra, isso faz com que a gente se prenda no vídeo a ponto da pessoa entender que é um ensino, você vai conseguir. Tem alguém te mostrando que tem um caminho, tem um objetivo, que você tendo uma disciplina, você consegue sim a chegar no seu sonho, né? Porque hoje em dia você ter uma faculdade é um sonho também, né? Então a gente foi muito empolgante ver a maneira que ele criou. Por um menino que saiu, que era, quer dizer, ninguém, hoje em dia é conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, pelo estudo, que é um negócio que antes ninguém dava muito valor, assim. E hoje em dia tanta gente que acompanha ele, se dedica e quer mesmo estudar, e ele ajuda, e eu vejo que tem tanta gente que agora no início do ano, que vai ter aí a nota, agradece ele, que ele ajudou, que ele motivou, que não tinha mais esperança e seguiu o método dele, fez passar, que ele conseguiu passar por conta dele. Eu fico muito feliz e gratificada e contente por ele, pelo método dele estar funcionando e as pessoas estar confiantes com ele. O método On Fire, ele foi surgir em 2020, eu já trabalhava com a internet no meio do ano, assim. Muita gente ali trabalhando, muita gente falou assim, pô, você não dá mentoria particular, não me ajuda com uma mentoria particular e etc. Aí eu falei assim, não, eu vou iniciar,
né? Vou dar uma mentoria, vou iniciar a mentoria particular, pegar alguns alunos, né? Aí eu lembro que eu sentei com um amigo meu, com o Matheus, que hoje trabalha com nós, né? Sentei assim na área com ele e falei assim, mano, eu vou começar a mentoria particular, era bem na metade do ano, assim. E aí eu falei pra ele assim, mano, vou falar pra você exatamente o que eu vou fazer nos próximos 1 ano, assim, né? Falei pra ele, vou começar a mentoria agora, eu vou começar cobrando, sei lá, 80 pila uma mentoria individual ali e tal, só pra começar a pegar alguns alunos. O nome do método vai ser On Fire, essas aqui são as letras, etc. E daí na época eu falei assim, pô, você pode cobrar mais caro, cara, você tem o YouTube, etc, tem um monte de gente querendo, etc. Eu falei assim, não, o objetivo dessa mentoria aqui, eu vou dar 6 meses de mentoria, não é porque eu quero trabalhar com isso, eu quero 6 meses para eu provar que é bom e funciona, porque em 2021 eu vou soltar o On Fire. Dentro dessa mentoria foi quando eu criei, né, o On Fire, das 4 habilidades. Eu precisava pensar num nome, né? Qual nome que seria, assim? Eu queria um nome que remetesse ao que eu quero, algo parecido comigo, e algo também que eu conseguisse trabalhar ali as letras, né? Então foi quando eu tava vendo, assim, pesquisando, etc, assisti um documentário até do Michael Jordan, e aí eu lembro que, tipo assim, tinha um jogo que ele fazia várias cestas seguidas, assim, né? E os caras falam, tipo, tá on fire e tal, né? A gente fala muito de constância, sequência, continuar. E a palavra on fire, em chamas, é muito isso, né? Quando você acende a chama, ela continua, né? Você tem que estar em chama. Então, quando você quer passar, quando você quer algo, o aluno quer ser aprovado, ele tem que ser on fire. Então, ele começa ali como uma faísquinha, etc, até ele chegar na prova, assim, queimando, né? On fire, etc. E aí, as letras encaixou certinho, né? Porque on seria o start, quando você decide que você quer algo, e aí as 4 letras do fire seriam as 4 habilidades que eu meio que destrinchei quando eu comecei a analisar os alunos que eram aprovados, etc, o que eles tinham em comum, né? Então fui enxergando que a primeira coisa que todo aluno tinha era foco. Então, quando o aluno ia começar a estudar, se ele não tivesse um foco, onde ele quer chegar, como ele vai chegar, né, disciplina, organização, né, então eu enxergava muito, por exemplo, o cara quer passar e tal na faculdade, aí ele acha que a primeira coisa que ele tem que fazer é assinar tal coisa, pegar os livros e começar a estudar. Não, cara, o negócio é montar um plano, organiza, separa isso, planilha, etc, tudo. Quanto mais organizado você tiver, mais fácil vai ser pra você chegar no seu objetivo. Então, o foco era a primeira coisa que tinha que trabalhar. Depois disso, vinha o I do Fire, que é a inteligência. Por que a inteligência? A inteligência, ao contrário de muita gente acha, né, que a pessoa nasce com inteligência, não é isso. A inteligência é o saber aprender, mas saber aplicar. Então, o que acontece? Muita gente é bom em aprender, mas tem muita dificuldade em aplicar. Então, o cara, é muito bom em entender, etc, mas na hora de fazer, ele trava e não consegue. Muita gente é bom em aplicar, só que não tem a paciência pra aprender. Então tem aquele cara assim, mano, o cara é muito bom em aprender, sabe? Tipo, você explica o cara uma vez, ele sabe fazer. Só que ele não tem paciência pra aprender, sabe? Então ele nunca tá no topo, assim, sabe? Ele é sempre mediano, ele tem até preguiça, etc. Quando você junta os dois, né? Quando o cara, ele sabe aprender, ele tem a paciência, ele sabe um método que funciona pra aprender, e ele sabe um método bom pra aplicar aquilo que ele aprendeu, a gente fala que é inteligência. Que daí ele tá indo com inteligência, indo com velocidade, o estudo é a mesma coisa. O cara chegar lá e falar assim, matemática, né? O cara saber como que ele aprende matemática mais rápido e como que ele vai aplicar matemática mais rápido. Não importa se ele gosta ou não. Por exemplo, eu nunca gostei de matemática, mas eu aprendi a aprender, aprendi a aplicar e ter o resultado. E era isso que importava, né? E foi aí que eu comecei a evoluir. E aí chegou na terceira letra da palavra FIRE, que era o R, de resultado. Então o resultado, ele vinha para o aluno que tem o foco, que está estudando com inteligência, ele precisa começar a avaliar os resultados dele. Porque sem o resultado, o aluno ele não vai chegar a nenhum lugar. Então é aquele momento que o aluno ele começa a avaliar o que ele está fazendo. É o momento que ele trava, é o momento que ele analisa os erros, é o momento que você tem a sua primeira reprovação numa prova. E aí você vai enxergar que aquele momento foi necessário para você enxergar seu resultado e ver onde você precisa evoluir. E aí você conseguir chegar na sua última etapa, que você está quase pronto para passar, mas falta uma coisa, que é o E. A estratégia. Então, na última letra, o E de estratégia é onde a gente trabalha tudo. Desde uma estratégia de prova, uma estratégia de psicológico, de você saber o que você vai fazer, o dia que você vai acordar, por onde vai começar, por onde você vai. E a estratégia é em tudo. E eu até brinco que hoje eu aplico o On Fire em tudo na minha vida, não só na época lá do Enem vestibular, né? Eu aplico em tudo que eu vou fazer, até na faculdade, porque tudo você vai precisar de foco, inteligência, resultado, estratégia, né? A parte da organização. Então foi aí que o On Fire foi show, né? Eu digo muito pros alunos, o On Fire não é o método que o Renato Palmeira usou para passar, assim, exatamente. O On Fire, o meu método, ele é um método que eu pego
e analiso e vejo e aplico tudo que eu aprendo ao meu redor. Então ele não estagnou no tempo, na época que eu passei lá, não. Até hoje em dia, se eu vejo tipo tal fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal passou, estou constantemente, tipo outros alunos, meus alunos passaram, eu vou lá, sento, analiso o que você fez, o que tá funcionando, o que tá mudando, por quê? Porque as coisas mudam, né? As provas mudam, as coisas estão mudando, então eu vou sempre analisando e sempre se atualizando. Então por isso que o On Fire sempre tá dando resultado. Eu acredito sim que ele tem ajudado muitos outros com esse método. A maneira humilde dele falar, da pessoa criar um cronograma e se dedicar, né? A dedicação ao estudo não se torna uma coisa maçante, é uma coisa mais leve. Você vê que se a pessoa coloca horários e a maneira, e muitas vezes ele coloca o básico ali que você necessita, né? Não faz aquela coisa sobrecarregada com muita coisa que a pessoa fala assim, não, eu não vou conseguir. E o método dele tem feito que a pessoa pega os macetes, a maneira e consiga aprender. Então eu acredito que tem ajudado muito. Mano, hoje a gente tem poucos especialistas, mas o que a gente tem são os melhores que a gente poderia ter, tá ligado? O Renato é um deles, mano. E uma das coisas que a gente analisa é basicamente propósito. E o Renato é um cara que, tipo, tem um propósito gigantesco, mano. Que é, tipo, ajudar o máximo de estudantes possível, o máximo que ele puder. Porque, no fundo, não é, tipo, vamos lançar um produto, vamos fazer isso aqui, X, Y, Z. É basicamente, tipo, ajudar as pessoas, entendeu? Fazer com que as pessoas, tipo, tenham resultados, fazer com que as pessoas realmente passem na faculdade que elas realmente queiram, entendeu? Então, basicamente, o que me motivou a ser sócio, assim, do Renato, mano, é basicamente seguir de propósito, entendeu? Ter os propósitos alinhados, realmente ajudar as pessoas e fazer, tipo, a gente crescer junto com esse propósito na frente, entendeu? Fazer com que as pessoas realizem os sonhos delas, que no caso é passar na faculdade, né? Eu acredito que o método tem a capacidade de ajudar qualquer aluno, porque dificilmente os alunos que vão vir para o método vão estar numa situação pior do que a que eu estava, né? Então, se eu conseguir, estando numa situação ali sem condições nenhuma, sem ter nada, sem ter apoio nenhum, conseguir ali estudar, né? Conseguir ter uma disciplina, uma constância, conseguir ter um resultado e conseguir ser aprovado numa federal, os alunos que chegam no método também têm a total capacidade. Os alunos que chegam que têm tempo ali, eu estudo e trabalho, eu estudo e tenho que conciliar o colégio, eu estudo somente em casa, etc. Normal. Tranquilo, eu também era assim e outros milhares de alunos também são, e tem alunos do método hoje em dia ali que estudaram em casa e estão sendo aprovados, tem alunos ali também que não tinham condições nenhuma de material e ali estão sendo aprovados. Então assim, hoje eu posso afirmar que o método ajuda qualquer tipo de aluno a ser aprovado. Olha, hoje pro meu futuro ali eu me vejo ficando entre assim um dos maiores perfis e referências em relação à educação no Brasil, em relação à metodologia de estudo, né? Então eu pretendo crescer o Fire, o método, deixando ali ele entre os maiores do Brasil, ganhando essa referência em todo canto. Eu estou fazendo a faculdade aí de medicina. Eu pretendo também puxar da minha faculdade também uma especialização aí mais voltada para a área de educação, para a área de neuropsiquiatria, né, da neuroaprendizagem, da psiquiatria, porque eu indo para essa área eu vou conseguir crescer cada vez mais essa questão de método de estudo, metodologia, método de aprendizagem, né, pegar os alunos que têm mais dificuldade. Então assim, pro futuro aí só tem a crescer, a gente só tem a dominar cada vez mais. Bom, essa é a minha vida. Como você pode ver, eu não tive nada de diferente da maioria dos brasileiros, que hoje buscam uma aprovação em uma universidade. Eu apenas acreditei em mim, segui o caminho certo e com muita disciplina e determinação eu consegui. E eu vou conseguir te ajudar através... Ué... Esse Renato que vocês viram a história dele não iria liberar tudo para vocês. Ele jamais iria liberar o que o fez passar na faculdade dos sonhos dele. Ele não liberaria o projeto secreto que ele guarda as 7 chaves. O projeto que é capaz de aprovar qualquer pessoa no Enem dentro de um ano. O famoso Projeto A1. Bom, aquele Renato não liberaria, mas esse Renato que está falando com você agora vai liberar. E muito em breve vocês terão em suas mãos esse projeto.